omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 29 de dezembro, a Igreja celebra a memória de São Thomas Becket. São Thomas nasceu em 1118, no dia 21 de dezembro. Ele cresceu na corte do rei e era amigo pessoal do futuro rei Henrique III. Os dois eram amigos íntimos e compartilharam a sua infância, adolescência e juventude. Quando Henrique III foi coroado rei, a amizade entre os dois continuou. Por causa da capacidade de Thomas, ele foi nomeado como chanceler do reinado. Exerceu essa missão de maneira sublime e ganhava sempre mais estima do rei. Num determinado momento, Thomas começou a sentir-se atraído pela vida religiosa. Por isso, ele se aproximou do arcebispo de Londres e fez uma grande amizade com ele, e começou a estudar a doutrina cristã e dedicar-se muito à oração e à penitência. Quando então o arcebispo Dom Teobaldo faleceu, o rei Henrique III pediu ao Papa para que o seu amigo fosse nomeado arcebispo de Londres. Por isso, em 1162, Thomas é ordenado sacerdote. No outro dia é ordenado bispo e toma posse da sua arquidiocese. Foi aí então que a amizade do arcebispo e do rei começou a ter alguns problemas, principalmente quando o rei Henrique III publicou um conjunto de leis que dava poderes abusivos ao mesmo rei e determinava que a Igreja fosse apenas um departamento do reinado da Inglaterra. São Thomas, zeloso pela causa de Deus e da Igreja, se opôs fortemente contra aquele conjunto de leis injustas, o que fez então que o rei de amigo se tornasse o seu perseguidor. Foi tão forte a perseguição contra São Thomas que ele foi obrigado a se exilar na França. Ele ficou 6 anos exilado e depois o Papa fez um acordo com o rei Henrique III. Então ele permitiu que São Thomas voltasse para a Inglaterra e tomasse posse novamente como arcebispo de Londres. São Thomas retorna à Inglaterra, mas sabe que a paz entre o rei e ele era uma paz frágil. Tanto é que quando ele retorna, ele diz: "Voltei para morrer no meio de vós." E o seu primeiro ato foi destituir todos os bispos que tinham cedido aos caprichos do rei. Nesse momento, a paz, que era frágil, começou a se tornar inexistente. Quando o rei Henrique III soube dos atos de São Thomas, ele mesmo disse: "Como pode alguém comer do meu pão e não tirar a vida deste prepotente sacerdote?" Alguns cavaleiros do rei ouviram esta reclamação e tomaram a letra e foram até a catedral, onde encontraram o arcebispo todo paramentado, esperando para poder entregar a sua vida a Cristo. São Thomas foi avisado das intenções que o rei tinha de matá-lo, porém ele não quis fugir desta vez e disse: "O medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça." Os cavaleiros então invadiram a catedral e passaram ao fio da espada São Thomas. E quando ele estava para morrer, ele disse: "Morro de bom grado por Jesus Cristo e por sua Igreja." O seu martírio aconteceu no dia 29 de dezembro do ano de 1170. Logo após a sua morte, ele foi já aclamado como santo e 3 anos depois foi canonizado pela Igreja. São Thomas Becket torna-se para nós um grande exemplo, um exemplo daquele que permaneceu firme na lei de Deus e não aceitou quando a lei dos homens feriam esta mesma lei de Deus, porque a lei de Deus é maior do que a lei dos homens. E como hoje também nós vivemos a mesma experiência, quantas e quantas vezes as leis dos homens querem aprovar o aborto, algo terrivelmente contrário à lei de Deus, uma grande injustiça. Quantas vezes as leis dos homens contradizem a lei de Deus, mas nós cristãos devemos permanecer firmes e defender, se necessário for, até com a própria vida, para que a lei de Deus prevaleça. Então não tenhamos medo. Assim como São Thomas nos ensina que o medo da morte não deve deixar-nos de buscar a verdadeira justiça,
a justiça de Deus. Senhor Jesus, nesse dia, ainda na 8ª de Natal, em que celebramos São Thomas Becket, esse grande homem, Senhor, que testemunhou o teu amor e não teve medo de se colocar contra leis injustas. Dai-nos, Senhor, a graça de sempre termos a coragem, Senhor, de denunciar as leis injustas que tanto no nosso país como em outros países, Senhor, são aprovadas contra a tua santa lei. Sabemos, Senhor, que a tua lei precede a lei dos homens. Por isso, dai-nos a graça, Senhor, de sempre sermos fiéis a vós e de sempre, Senhor, denunciarmos sem medo quando, Senhor, a tua lei é ameaçada pela lei dos homens. Pedimos, Senhor, a mesma força e a mesma têmpera que tinha São Thomas, e que nesse dia ele interceda por nós, para que possamos também hoje, Senhor, proclamarmos que você está presente no meio dos homens e que todas as leis, Senhor, devem se submeter à tua lei, a lei de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Thomas Becket, rogai por nós.